Colégio Objetivo. E hoje a dica que eu vou dar para vocês é em relação à química orgânica, relacionada ao nosso PAS 2. O que a gente vai aprender hoje nessa nossa revisão? Sobre hidrocarbonetos. O que é importante a gente lembrar? É a primeira função orgânica que a gente tem no nosso estudo. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura somente átomos de carbono e hidrogênio. Dessa forma, todo hidrocarboneto ele é apolar. Se ele é apolar, pessoal, lembra? Ele não se mistura com a água. A água é polar. Beleza? Lembra da regrinha? Semelhante dissolve semelhante. Por serem apolares, apresentam força intermolecular predominante do tipo de polo-induzido e de polo-induzido, também chamadas de forças de London. Beleza? No nosso estudo de química orgânica, nós temos o seguinte: a representação de estruturas orgânicas. Sempre, pessoal, o carbono faz 4 ligações. E normalmente as ligações que completam a tetravalência do carbono são ligações carbono-hidrogênio. Então olha aqui, se eu colocar 4 átomos de carbono numa sequência, o que completa as 4 ligações do carbono são átomos de hidrogênio. Estes 2 átomos das pontas estão fazendo uma única ligação. Para completar 4 ligações, eu tenho 3 hidrogênios. Estes 2 átomos de carbono no centro estão fazendo 2 ligações. Para completar 4 ligações, eu coloco 2 hidrogênios. Uma outra maneira de eu representar um composto orgânico é colocar ele dessa forma, onde cada traço representa uma ligação carbono-carbono, e o encontro desses 2 traços me fornece átomos de carbono. Se você não representar nenhum átomo nessa estrutura, fica intrínseco que átomos de carbono estão nas extremidades. Beleza? Então, fazendo aqui uma associação. Este carbono é este carbono, este é este, este é este e este é este. Esse daqui é o composto chamado de butano. Butano, que é um dos componentes do gás liquefeito petróleo, GLP, junto com o propano, que você tem na sua casa no botijão de gás. Dentro do nosso estudo de hidrocarbonetos, nós temos estes grupos aqui. Como que eu vou saber diferenciar esses grupos? Basicamente, você vai olhar para a estrutura em relação à existência de ligações simples, duplas ou triplas. E também de acordo com a organização dos seus átomos. Se você tem uma cadeia aberta ou fechada. Vamos começar pelos de cadeia aberta. Eu tenho os alcanos. Alcanos também são chamados de parafinas. São compostos orgânicos, são hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples entre os átomos de carbono. Temos aqui como exemplo o etano e o octano. Et vem de 2 carbonos. An, porque é só ligação simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Octano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Oct, cadeia com ligações simples An, hidrocarboneto O, octano. Nós temos como segundo grupo dos hidrocarbonetos os alcenos. Alcenos apresentam uma única ligação dupla. Uma só. Por apresentar uma única ligação dupla, você tem que estar atento ao seguinte: a posição dessa ligação dupla, porque isso influencia no seu nome. Nós temos aqui 2 cadeias com 4 carbonos. 4 carbonos, o nosso prefixo é but. Por ter a existência de uma ligação dupla, nós colocamos em no meio da palavra. E o hidrocarboneto, o sufixo é O. Só que agora aqui, eu tenho uma dupla na ponta da cadeia no carbono 1, por isso but 1, eno. Ou seja, no carbono 1 eu tenho uma dupla. Aqui eu já tenho no carbono de número 2, por isso but 2, eno. Tudo bem? Então atente-se, a partir do momento que eu tenho a existência de dupla ligação, na nomenclatura segundo a IUPAC, você tem que posicionar de acordo com a numeração certa. E sempre vale a menor numeração. Aqui nós temos os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos que se colocam pela existência de uma tripla ligação. Somente uma. Olha aqui o caso do etino, o meu alcino mais simples. Também é chamado de acetileno. 2 carbonos et, tripla in, hidrocarboneto O, etino. Aqui eu tenho pente 2-ino. Vamos pegar agora pelo nome e montar a fórmula? Olha só, pente, quantos carbonos? 5.
1, 2, 3, 4, 5. No carbono de número 2, eu tenho uma tripla identificada aqui por IN. Então, carbono 1, carbono 2, eu coloco uma tripla hidrocarboneto O. Beleza? O último aqui que eu tenho de cadeia aberta são os alcadienos. Alcadienos são hidrocarbonetos que contêm duas ligações duplas. Essas duplas podem estar alternadas ou elas podem estar uma do lado da outra. No caso agora, você tem dois átomos de carbono que fazem dupla ligação. Então, na nomenclatura, você tem que colocar quais são esses dois átomos de carbono. Por ter duas duplas, nós colocamos aqui na frente do EN o di. Então, olha só. Pente 1,3 dieno. Pente 5 carbonos. No carbono 1 e no carbono 3, você tem uma dupla ligação. Esse daqui de baixo. Pente 2,3 dieno. Eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 e no carbono 3, eu tenho a existência de uma dupla ligação. Beleza? Então atente-se. Com exceção dos alcanos, que você vai colocar a nomenclatura padrão de acordo com a contagem que você vai fazer, a partir de alcenos, alcinos e alcadienos, você tem que posicionar a posição, seja dupla ou tripla ligação, dos átomos de carbono que tem essa característica, que vai dar aos alcenos, alcinos e alcadienos essa nomenclatura um pouco mais diferente, um pouco mais, talvez, difícil para vocês. Só que não vai ser difícil, por quê? Basta você sempre colocar a menor numeração para os átomos de carbono. Quando eu falo agora das cadeias fechadas, eu tenho três grupos. Os ciclanos, ou cicloalcanos, que basicamente são alcanos, ou seja, ligações simples, porém em cadeias fechadas. O que muda na nomenclatura? Você só coloca a palavra ciclo na frente. Então, ó, 4 carbonos seria butano. Por ser uma estrutura fechada, ciclo butano. 6 carbonos seria hexano. Por ser uma estrutura fechada, ciclo hexano. Tudo bem? Nós temos os ciclenos. Ciclenos são compostos de cadeia fechada que contém uma dupla ligação. Olha aqui no caso do ciclobuteno. Ciclo, por ser uma cadeia fechada, de 4 carbonos, onde tem uma dupla. O fato de ser uma cadeia fechada, automaticamente a dupla está no carbono de numeração 1. Então não há necessidade de você colocar esta numeração, uma vez que fica completamente intrínseco essa relação. Onde tem a dupla, automaticamente é carbono 1. Assim como no caso aqui do ciclo penteno, que é um ciclo de 5 carbonos que contém uma ligação dupla. Tudo bem? Só que a gente nunca pode esquecer os compostos aromáticos. Os compostos aromáticos são aqueles onde eu tenho uma cadeia fechada, onde ocorre um fenômeno de ressonância. Esse fenômeno de ressonância se caracteriza por elétrons π deslocalizados ao redor da estrutura. É por isso que, quando eu tenho essa alternância de duplas e simples ligações, eu coloco essa bolinha, para indicar esse fenômeno da ressonância. Lembrar que esse composto aqui, cuja fórmula molecular é C6H6, é chamado de benzeno. E nós temos alguns casos, como 2 anéis aromáticos, que eu chamo de naftaleno, 3 anéis aromáticos, que eu chamo de antraceno, e assim por diante. Então, poucas pessoas lembram que os aromáticos são, na verdade, hidrocarbonetos, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, ficar atento a isso, pessoal. Os hidrocarbonetos, eles basicamente, por ser o nosso primeiro estudo na química orgânica em termos de funções orgânicas, eles não apresentam uma base de nomenclatura que serve para todos os outros compostos. Basta eu mudar principalmente o meu sufixo, pois cada sufixo pertence a uma função orgânica diferente. Sabendo isso e todas essas características relacionadas com os hidrocarbonetos, fica muito mais fácil você gabaritar um item na tua prova do PAS 2. Beleza? Essa foi a dica então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom estudo e boa prova para vocês. Um abraço.